Boa noite, meus amados. Que a graça do Senhor Jesus seja conosco. Amém? Estamos aqui para mais um culto, para louvar a Deus, para engrandecer ao Senhor pela sua bondade, a sua misericórdia e juntamente com os irmãos verificar um pouquinho da palavra de Deus, que é o mais precioso todas as vezes que nos reunimos. Não é isso? Então, nessa quarta-feira, queremos louvar a Deus, queremos acreditar no Senhor, que temos um número muito especial de irmãos orando, se colocando na presença de Deus, buscando do Senhor as orientações para as suas vidas, e isso é o que nos traz felicidade, né? Então, eu quero convidar os irmãos para, além de todos esses pedidos de oração, bem como agradecimentos. Hoje nós temos um culto bastante participativo, né? Vários irmãos pedindo oração, agradecendo pelo que Deus tem feito, e é assim que tem que ser a nossa vida. E um dia após o outro, um dia a gente agradece, louva a Deus, outro dia a gente pede, né? Porque nós somos, a Bíblia diz, pedir e dar-se-vos-á. E eu quero convidar vocês, né, para que a gente possa observar aqui no livro, ou na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, nós vamos estar lendo aí desde o versículo 1 até o versículo 10. E nós vamos olhar com os olhos espirituais o que nos fez o Senhor, né? Às vezes no corre-corre, às vezes pelos acontecimentos, nós não paramos para ver, para pensar como Jeremias, né? Aquilo que me veio à memória, o Senhor me fez vir à memória coisas que eu acabei entendendo que as coisas que me aconteceram foi para que essas lembranças me viessem à mente. Todas as coisas que acontecem conosco é para que possamos olhar para o Senhor e tirar delas, ou com elas, conclusões maravilhosas para a nossa vida. Pois eu vos convido a estar vendo comigo aí Efésios capítulo 2, nós vamos ler aí até o versículo 10, tá bom? Diz assim a palavra do nosso Deus, a salvação pela graça, né? Aí a palavra começa assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vocês ou de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparados por Deus para que andássemos nela. Agora vamos orar. Nosso culto é de oração, e quanto mais orarmos, mais nos aproximamos de Deus. E se nada mudar ao nosso redor, nós mudaremos, porque estamos fazendo diferente. Estamos orando, estamos clamando ao nosso Deus. Vamos orar pedindo que essa palavra continue sendo especial na nossa vida. Meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade que temos de aprender com a Tua palavra. E somos convocados, somos chamados, somos vocacionados a buscar do Senhor orientação para a nossa vida, e sempre estaremos
fazendo jus à tua palavra, vivendo conforme a tua vontade. Aquilo que o Senhor diz é a verdade, Pai Santo, e iremos seguir essa verdade pela tua graça, porque foi pela graça que entendemos a tua palavra. No nome de Jesus nós oramos e queremos que o Senhor nos mostre, pelos olhos da fé, as coisas boas, maravilhosas, que o Senhor tem reservado, preservado os teus filhos para o louvor da tua glória. É no nome de Jesus que nós oramos essa noite e colocamos toda a família, Deus, dos nossos irmãos e amigos diante do Senhor, para que possamos prosseguir conforme a tua vontade. É em nome de Jesus que nós oramos, já te agradecendo pelos teus feitos. Amém. E graças a Deus. Então, de acordo com o texto, amados, se a gente fosse olhar esse texto e fazer uma exegese dele, né, passear por ele, então ele tem aqui muitos assuntos. Só até esse versículo 10, ele nos deixa num conforto maravilhoso por aquilo que Deus fez para nós, por aquilo que Deus criou para cada um de nós, não é? Mas nós queremos observar apenas algumas coisas com base neste versículo 6, por exemplo. Ele nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Só isso aqui, para mim, já teremos conversa por uma noite inteira, por um dia todo, se a gente fosse pensar no que Jesus fez por nós, no que Deus fez por nós, porque éramos mortos, nossos delitos, nossos pecados, assim como vive hoje os filhos da desobediência, assim como opera o inimigo das nossas almas nos filhos da desobediência, que às vezes nossos familiares, ele nos vivificou. Então a nossa oração tem que ser recheada dessa confiança, de colocar algo diante de Deus e esperar, porque nos vivificar, para mim, foi o maior milagre de Deus. As pessoas esperam ver acontecimentos N's para glorificarem ao Senhor. Eu glorifico a Ele todos os dias por Ele ter me vivificado nessa nova esperança, nessa nova visão, para que eu possa compreender, como diz um determinado filósofo, que a visão é muito mais poderosa do que o poder. Então, a ideia da nossa vida é pensar nesse Deus maravilhoso que é tremendo. Então, o que Deus, com base nessa palavra aqui, o que Ele tem nos feito? O que nos fez o Senhor? Que a gente às vezes canta, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Que grandes coisas foram essas? Cada um de nós teremos nossas grandes coisas que o Senhor fez. Eu quero observar com vocês algumas coisas. Por exemplo, Ele nos curou dos danos que o pecado nos causou, ou que o pecado nos causou na nossa vida. Nós fomos curados dos danos que o pecado nos causa. Quando a gente vem para Jesus, a gente está todo danificado pelo pecado, né? O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz aí no capítulo 1, versículo 13 e 14, que ele nos curou dos danos que o pecado nos causou. Então, às vezes, nós aceitamos Jesus, somos curados por Jesus, somos cristãos, temos uma postura cristã, mas temos sequelas a serem tratadas, a serem, né, organizadas, assim como alguém que sai de um acidente, seja um acidente vascular, ou seja um acidente, digamos assim, real, um atropelamento, alguma coisa assim, e às vezes fica curado ali do máximo daquele negócio, mas tem algumas sequelas que ficam no corpo que devem ser tratadas, né, paliativamente, para que a pessoa volte a ter esperança de uma vida normal. Na nossa vida também é assim, né? O texto lá em Colossenses capítulo 1, 13 e 14 vai dizer: Ele nos curou dos danos que o pecado nos causou na nossa vida. Então essa é a confiança, isso que Deus fez por nós, né? Aquilo que o pecado causou, aquilo que o pecado veio tentando destruir na minha vida, Deus curou, Deus arrancou, Deus
traz o alívio, Deus traz o prazer para louvá-lo, para engrandecê-lo. Ainda no capítulo 1 de Colossenses, capítulo 1, versículo 20, ele vai dizer que esse mesmo Deus, além de nos curar dessas mazelas que o pecado nos causou, ele nos trouxe a paz, ele nos deu a paz. O apóstolo Paulo falava justamente daquela palavra de Jesus, que ele diz: eu vos deixo a minha paz eu vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá. Porque a paz de Jesus é diferente. O mundo não poderá explicar jamais a paz de Jesus. A paz de Jesus é algo no íntimo, é algo na confiança. A coisa ainda não aconteceu e seu corpo está em paz. Então, tem muita gente sofrendo com esses problemas que está acontecendo, com esse tempo que nós estamos passando. Não é um tempo normal, não é um tempo fácil, mas é um tempo de reflexão. É um tempo que nós poderemos pensar, né? Eu sempre preguei isso na igreja, que Deus é um Deus poderoso e nada para nós seria novo. Se Deus resolver nos fazer silêncio na sua palavra, que eu oro todos os dias para não acontecer, porque isso seria realmente um caos. Mas se Ele quiser fazer isso, Ele fará, e não será a primeira vez, porque Ele já fez com outras pessoas, Ele já fez com outros líderes, que não o ouviu no tempo determinado, então Ele fez silêncio quando foi buscado, né? As pessoas desejavam, pelejavam, mas Ele resolveu fazer silêncio. Por exemplo, um mega exemplo, Saul, né? Saul, mega líder, uma pessoa, claro, que Deus apoiou na sua convocação ali. O que fez Deus renegar? O que fez Deus desclassificar Saul? Foi a sua arrogância. Foi depois ele achar que era alguém, que ele tinha algo para dar para Deus. Isso destruiu. Ao invés de obedecer, ele achou que algum sacrifício que ele oferecesse a Deus era o suficiente. Isso desclassificou diante de Deus. Então Deus já fez isso. Deus já fez silêncio com várias pessoas. Não seria novo, mas seria desesperador. Você já pensou você pregar na sua Bíblia e não entender nada? Eu conheço um pastor, né, ou ex-pastor, né, que ele se diz assim, que simplesmente aconteceu assim com ele. Pastor de uma igreja aqui na cidade de Juazeiro do Norte, não nos convém colocar, mas eu quero citar o exemplo. E de repente ele, nos seus afazeres particulares, ele acabou cometendo um pecado grave, na mente dele difícil, complicado. E isso fez com que um dia, segundo ele abrisse a palavra de Deus para levar uma mensagem, mesmo essa situação tendo sido resolvida. E ele abriu a Bíblia para levar uma mensagem para o povo de Deus. E segundo ele, que esse dia está gravado na mente dele, hoje crente, desde então desclassificado da igreja ali e tal, mas permanece crente, neutro. Mas ele abriu a Bíblia e não tinha nada. Tinha letras. E ele buscou, segundo ele, de capa a capa naquele dia. E Deus não lhe apresentou nenhum texto para compartilhar com a sua igreja. Então naquele dia Deus o desclassificou. Naquele dia, segundo ele, Deus falou ao seu coração: você não é digno de apresentar uma mensagem de refrigério, uma mensagem que traga paz, uma mensagem que traga esperança para a minha igreja. Ele entendeu naquele dia que a igreja era de Jesus. Era dele como pastor para cuidar, né? Mas era de Jesus por direito, porque foi Jesus que derramou o sangue pela igreja. E a igreja era dele por isso, né? Então naquele dia ele entendeu. E chegou diante da igreja sem nenhum problema e contou essa história que eu estou contando para vocês. Hoje meu amigo, mas não é mais pastor desde então. Então Deus, ele faz o que quer, como ele quer. Ele agia no passado, ele age agora, ele agirá sempre que ele quiser, porque ele é soberano. Como eu falei no domingo passado, nós temos tanta saudade da igreja, bate uma saudade, mas no meu coração vem aquela coisa:
Todos os momentos que Deus me proporcionou na sua casa, no seu trabalho, eu fiz com toda a sinceridade do meu coração e aproveitei cada momento ali, porque sempre no meu coração, quando eu leio a Bíblia, Deus me diz assim, olha, eu posso tirar isso do povo. Quando eu vejo as pessoas, quando eu vejo um louvor maravilhoso, quando eu vejo a igreja se derramando, quando eu vejo a igreja feliz, quando eu vejo a igreja ali atenta e tal, eu sempre penso, não é um pessimismo, é um cuidado. Deus diz no meu coração, ore, vigie, porque eu posso tirar da igreja isso. Então quando veio essa pandemia, esse acontecimento, no meu coração veio logo aquele negócio, era março ainda, né? Eu estava ali na Baixa da Esperança no dia 17 de março, e a irmã Benedita me perguntou assim, pastor, o senhor vai deixar de vir? Eu digo, eu não sei, minha irmã, eu estou aqui, né? E no dia seguinte, já na igreja, nós já tivemos que ter o último culto, já cancelei com a Ágape, a Ágape já ficou fechada, era minha noite lá, mas eu precisava ir na Timbaúbas para verificar com os irmãos ali, se a gente abrisse, fechava, o que faria, e ali Deus já colocou no nosso coração o desejo de fazer esses cultos assim, dessa forma, específico para a igreja. Não me passou nunca, nem passa pela cabeça pastorear a igreja de ninguém, por isso que eu não coloco, por isso que nós não estamos ao vivo no Facebook, por isso que eu não mando convite para um monte de gente, não, cada igreja tem o seu pastor e deve ter sua responsabilidade. Por isso que nossos cultos são diretos, a palavra é direta para a igreja, pelo menos para as que Deus nos confiou, porque continua do mesmo jeito, como se estivessem reunidos. Nós estamos apenas aproveitando o que temos, porque Deus, Ele fez tantas coisas por nós, ou não? Ele faz tantas coisas por nós, ou não? Nada deve mudar. No dia que formos liberados para estarmos no templo e nos abraçando, será uma nova oportunidade. Mas, pasmem, todas as pessoas se comportarão do mesmo jeito. Ninguém vai mudar seu comportamento por conta da pandemia. Ninguém vai aceitar Jesus por conta da pandemia. Vai aceitar pela graça. Vai permanecer na igreja por amor. Vai permanecer na igreja se Deus a chamou de maneira viva e eficaz. Senão ela vai continuar do mesmo jeito, vai fazer as mesmas coisas. A gente não muda por conta das circunstâncias, a gente muda com relação à salvação quando somos alcançados por essa graça maravilhosa. Então nossas orações pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, é para que eles compreendam essa graça, para que eles compreendam esse amor. Jesus abre os olhos deles, para que eles vejam essa graça. E o nosso comportamento como crente é se comportando diferente deles, para que eles olhem e digam, esse povo é diferente, há uma alegria, há uma paz, há uma tranquilidade, eu quero isso para mim. Então chegou a hora, Jesus tem isso, porque se nós não tivermos um testemunho diferente, se nós não combatermos o pecado, se nós nos assustar com o mundo, então que diferença teremos? Se fomos convocados para ser sal, temos que dar gosto, temos que salgar, temos que manter ali, perseverar com aquilo. Se fomos convocados para ser luz, por que viver no escuro? Se fomos convocados para ser luz, por que viver no anonimato? Vós sois a luz do mundo, é o que Jesus disse para nós. E luz é isso, é claridade, luz é transparência. Então Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos deu a paz, mas não nos deu a paz do mundo, Ele nos deu a paz de Deus. Jesus disse, a minha paz eu vos dou e não vos a dou como o mundo a dá. Ou seja, é diferente, deixou a gente pensando nisso. Deus nos deu a sua graça, como diz aí no versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que maravilha, né? Ele nos deu a sua graça, de graça, presente e merecido. Ele nos permitiu sentar nas regiões celestiais. Irmãos, pode acontecer o que acontecer aqui. Eu, você, fomos convocados, fomos carimbados, fomos rotulados para sentarmos nas regiões celestiais com Deus. Acredite nisso.
E para sentar nas regiões celestiais com Jesus, nós precisamos combater o pecado em nós e aos que estão ao nosso redor. É um combate sempre, porque como vimos na mensagem passada, ele está em nós e entre nós. Então, se eu tenho um Deus através do Espírito Santo em mim, e passeando na minha igreja eu tenho tudo, passeando na minha casa eu tenho tudo, toma conta, Senhor. Vai nos 4 cantos dessa casa, verifica se estamos fora da tua vontade. E Deus vai me falando, e nós vamos vivendo sem medo do pecado, sem um negócio, sem uma teologia de medo. Não, eu fui chamado por amor, pela graça do meu Deus. E é um Deus que me chamou à liberdade. Ele nos deu a sua graça, livrou-nos do pecado e da morte. Lembra, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 1, né? Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, pois a vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nós teremos problemas, condenação? Jamais. E o pior para a vida das pessoas que não têm Deus é que elas têm problemas e condenação, porque se não se converterem ao Evangelho, além dos problemas, ainda serão condenadas. Então Deus, Ele nos deu isso. Estamos livres da condenação. Ele nos livrou do pecado, da morte. Ressuscitou-nos juntamente com Ele. Então, eu estou livre. Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele ressuscitou juntamente com Ele. Você acredita na ressurreição de Jesus? Então você ressuscitará juntamente com Ele. Naquela ressurreição foi uma promessa de Deus para as nossas vidas, assim como Jesus que ressuscitou. Pense numa coisa, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, Ele habita em você. Não é um espírito fraco, não. É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, Ele lhe ressuscitará no último dia. Que bênção, que promessa de Deus. Ele fez nos assentar nos lugares celestiais, como está em Efésios. Que é isso, irmãos? Do lixo ao luxo, do inferno ao céu. Que mudança, que transformação. É para isso que nós devemos olhar, não temos que olhar para nada que está acontecendo aqui. Nós somos povo de Deus, nós somos diferentes. O Senhor nos dará o sustento, o Senhor livrará a nossa casa, o Senhor livrará a nossa família, o Senhor nos colocará no nosso coração a liberdade, o Senhor colocará no nosso coração a vontade de estar na sua presença, o Senhor colocará no nosso coração a fidelidade para com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos, que possamos devolver. Você pensa que ser dizimista e ser ofertante é uma coisa sua? É não. É Deus agindo na sua vida. Se a nossa igreja, se você pertence à nossa igreja, está mantendo-se fiel, louve a Deus, porque Ele está te mantendo, tanto com aquilo que você tem para devolver aquilo que é do Senhor, quanto o desejo de devolver para ser grato a Ele pelo que Ele lhe fez. Porque não é uma ordem, não é com medo, não é por constrangimento, é por gratidão. Porque gratidão é aquilo que você está de prontidão para servir. Ser dizimista é servir, ser ofertante é servir, é manter a obra do Senhor aqui de maneira que agrade o seu coração. Dizer obrigado, isso não é, de certa forma, uma gratidão. Dizer obrigado, isso é educação. Alguém fez algo maravilhoso por você, ele diz obrigado. Tem muita gente dizendo a Deus, obrigado, 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 mas nada de ser grato. Ser grato é dizer, Senhor, o que eu posso fazer para te servir à altura do que eu estou sentindo no meu coração, do que o Senhor tem me dado, do meu trabalho,
O que eu posso fazer para que o Senhor... Aí entra dízimos, entra ofertas, entra participação na obra do Senhor, entra trabalho, entra serviço, entra tudo. Isso é maravilhoso. E isso sim é gratidão, não palavras. Obrigado por isso, por isso, por isso. Não. Gratidão é ação, é um dom, vem no nosso coração. Se você ainda não tem isso, clame a Deus. Clame a Deus. Se você já tem, louve a Deus e peça para que Ele continue lhe dando essa vontade. Então Ele fez nos assentar em lugares celestiais, como diz aqui o texto. Ele dá-nos grande honra e misericórdia. E ainda ministério. Apocalipse capítulo 1, 6. Vem do Senhor os ministérios. Você tem um ministério na casa do Senhor, veio dele. Então preste atenção, que Ele dá e Ele também tira. Não é cargo, ministério. Cargo a igreja dá e a igreja tira. Isso é administração eclesiástica. Agora, ministério vem de Deus. Pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos. Mas o mesmo Deus que lhe deu também pode tirar a vontade de você continuar. Se você não estiver digno de estar à frente daquilo que Deus lhe colocou para fazer. Você pode ser obediente dizendo sim e pode ser desobediente não vivendo conforme a vontade do Senhor. Então aqueles que têm ministérios em suas vidas, prestem muito bem atenção e louvem muito ao Senhor pela sua grandeza, por aquilo que Ele é nas nossas vidas. Eu queria terminar essa minha palavra lendo esse texto de Apocalipse capítulo 1, versículo 6, para que você, principalmente você, da casa do Senhor que tem ministério, fique atento ao que diz a palavra de Deus nesse sentido. A dedicatória é às 7 igrejas da Ásia, né? Como nós sabemos, no versículo 6 diz assim: e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então nós fomos constituídos reino. Então nós participamos de um reino que não é nosso, é de Deus. Que a graça do Senhor seja com cada um de nós e que você possa olhar, eu não digo para as pequenas, para as coisas espirituais que Deus tem preparado na sua vida e que tem lhe presenteado. Boa noite, e que nesta quarta tenha sido mais uma palavra, mais um culto, que você tenha tido paz no Senhor, tranquilidade no Senhor. Deus nos abençoe e que vençamos. É mais uma quarta, é mais um dia. Vai acontecer o momento que nós vamos voltar. Eu já estou prevendo isso, como vai ser maravilhoso. Mas por enquanto a gente não volta, viva o momento como sendo um momento especial, porque a presença de Deus é igual. A presença de Deus é real. A palavra de Deus é real. Não vacile, não desista, não enfraqueça. Continue firme e retumbante na obra do Senhor. Que Deus te abençoe e que tenhamos uma excelente restante de semana e que estejamos aprovados pelo Senhor para a continuação da sua obra no nome de Jesus. Deus abençoe.